você acha que o espaço da UFSC propicia a produção de arte? Pelo menos do meu ponto de vista, no lugar onde eu estou, o centro tecnológico. Eu acho que espaço físico não é o problema. Eu acho que as pessoas, às vezes, no corre do dia, elas têm menos tempo para pensar e refletir sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a relação delas com os outros. E eu acho que esse é o espaço que realmente falta. Esse espaço para você se comunicar, se conversar, interagir, perguntar de fato como é que o outro está se sentindo. Isso é o que eu sinto que acaba faltando mais. Esse espaço, não o espaço físico, até porque tem a biblioteca universitária, que eu acho um lugar bacana, tem lugares para você sentar e conversar e produzir arte, mas esse espaço mais social acho que é o que falta. Eu só conheço o CDS aqui, então não conseguiria dizer pela UFSC inteira. Mas de vez em quando a gente vê algumas coisas, mas não sei se incentivar seria a palavra certa, mas é mais comum ver aqui do que fora. É isso, né? Quando a gente vê que a universidade perde esse caráter de cidade universitária, onde a gente não permanece mais aqui dentro, usufruindo da pesquisa, da extensão, da arte, da cultura, por conta da jornada de trabalho, né, da maioria dos estudantes, que hoje são mais trabalhadores do que estudantes, a gente vê que a universidade ela produz bastante arte, mas quem que tem acesso a essa arte que ela é produzida, né? Quem que tem acesso aos projetos de extensão, aos projetos de pesquisa que a universidade promove? Quando a gente pensa ali no CCE, por exemplo, né, que é um espaço de cursos que são de arte, de alguma forma, cinema, design, artes cênicas, e que fazem muitos projetos que ficam, às vezes, entre si, assim, né? Não é democratizado ao resto da universidade. Então é isso, a gente produz arte, mas para quem, né? Quem consegue acessar essa arte? Bom, eu não ando muito pela área de ciência, como é que fala? Do CCE, de comunicação e expressão, que eu acho que é uma área que tem mais a ver com a expressão de arte e tal. Então eu não tive contato com nada que aqui na universidade que possa me incentivar a produzir arte. Eu acho que menos do que deveria, mas eu acho que pelo fato de que a gente tem muito contato com pessoas diferentes, a gente tem mais acesso a pessoas com diferentes gostos e é mais fácil de você encontrar outras pessoas com atividades mais parecidas com as suas, assim. Você tem uma gama de maior de pessoas. Mas em relação à instituição em si, eu acho que é pouco incentivo, assim. Pelo menos no CTC é pouca coisa que a gente enxerga. Eu acho que no nosso centro não. A gente não sabe, não sei assim no CCE ou algo do tipo. Aqui não, eu sinto que não muito, assim. No curso de EDM até onde a gente tá, a segunda fase, no início, não, assim. De vez em quando tem um professor que pede pra gente desenhar coisa, teoria de administração. Assim, a gente desenha algumas coisas, é mais arte assim no Canva, pra fazer slide, mais coisa básica assim. Às vezes a gente tem umas apresentações que exigem mais uma edição maiorzinha, mas eu acho que assim, o máximo é uns videozinhos de apresentação de trabalho e os slides mesmo. Eu acho que até se a gente for olhar o brasão da UFSC, né, tá lá arte e ciência, né, em latim é arte e ciência, mas fica só na ciência, né, se a gente for olhar até os espaços da UFSC, por exemplo, pra gente sentar, ler um livro, só tem ABU, a gente não consegue ter outros espaços com sombra, ao ar livre, pra sentar, trocar ideia, né, a própria concha acústica, que tinha shows até um tempo atrás, hoje, né, tá bem degradado, assim, então acho que antes tinha muito mais iniciativa do que hoje em dia, e isso é fruto de vários problemas, né, inclusive dos próprios cortes orçamentários na UFSC. Claro, porque eu defendo a educação pública, eu sou fruto da educação pública. Eu acredito que a UFSC também deveria ter mais iniciativas como essa, porque eu sou promovido pela Secretaria da Cultura e Arte, SECALT, sou bolsista. É a bolsa da SECALT que me permitia ter uma renda também, porque é difícil para os estudantes se manter. Então isso, tanto que eu estou produzindo arte, tocando música aqui no Vão Livre, a UFSC me deu essa oportunidade. E o restaurante também estudantil, também popular, também que dá uma refeição. E por isso que eu acredito que tem muitas coisas para melhorar. Sim, tem muitas coisas para melhorar. Mas nós temos que pensar na manutenção também dos benefícios que nós temos, que nós gozamos. Né? Acho que alguns espaços, outros não são muito abertos à prática de arte.
Eu acho que bastante, é só a única coisa que eu não gosto é que não tem muita divulgação às vezes, então tipo, eu descubro alguma coisa, uma semana depois que acabou o processo de inscrição, ou às vezes, eles mostram pra gente, mas às vezes não fica claro como é que se inscreve, então tipo, acho que tem bastante coisa, mas acho que tinha que divulgar mais, tinha que deixar um pouco mais claro, tipo, porque, às vezes tem um pôster, mas é só, tipo, por exemplo, tava tendo uma palestra lá no meu prédio lá, e aí tipo, eu fiquei mó animado pra ver. Só que eles só colocaram o papel da palestra no mesmo dia que ia ter. Aí foi complicado. Eu chego de noite, já palestra de manhã, como é que eu vou saber? Então, tipo, acho que tem que ter uma divulgação maior, também na rede social, no jornal da UFSC que eu leio, esse tipo de coisa assim, porque não adianta você fazer 1 milhão de coisas se ninguém sabe. Eu acho que tem esse tipo de suporte, só que você tem que ir atrás, não é uma coisa que é colocado pra gente. Ao menos no CTC eu percebo isso, assim. São coisas que aparecem nos murais, a gente vê alguns avisos pelas paredes assim que é divulgado, mas nada na cara assim. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen. Oi pessoal, esse é o segundo episódio do programa Que Vivam os Estudiantes, produzido pelos bolsistas aqui do IELA. Meu nome é Júlia, eu faço cinema aqui na UFSC. Eu sou Maria Clara, faço cinema aqui na UFSC também. Eu sou Angie, eu faço serviço social aqui na UFSC. E a discussão dessa vez é a cultura, a sua produção e o consumo aqui dentro da universidade. Bom, a gente passou por diversos centros aqui da universidade perguntando para os estudantes qual que é a relação deles com a arte e com a cultura. E o que a gente observou de forma geral é que a universidade vem perdendo de fato a sua essência cultural. Não à toa, a maioria dos entrevistados, quando a gente perguntou se produzia arte, eles falavam que desenhavam, pintavam, tocavam instrumentos e etc. Eles disseram que a partir do momento que eles ingressaram na universidade, aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, eles começaram a produzir menos e ter menos contato com isso, o que é muito curioso, justamente com essa relação do quanto que o espaço da universidade não estimula essa produção e conteúdo artístico, né? E quando a gente vai perguntar para eles se eles acham que a universidade incentiva essa produção, eles meio que se toralizam, né? Então, lá no CCE deve ter, né? Tipo, lá nos cursos das artes deve ter. A cursos de arte, sim, né? Tipo, tem gente até que fala, eu não vou muito lá pelas áreas, assim, né? Mas deve ter... de uma visão dos próprios centros, né? Dá pra ver que os centros, eles não são integrados. Então, teve muita gente lá do CTC, por exemplo, que disse assim, eu posso dizer pelo meu centro. E mesmo assim eles disseram, aqui eu vejo arte nos murais, é algo muito pequeno então, né, também. E reclamaram de uma coisa também, que a divulgação ela é muito pequena e quando eles veem aquilo ou já passou ou é daqui 10 minutos ou coisa assim, então eles não conseguem se preparar pra de fato assistir o que acontece aqui dentro. E eu acho que essa questão também de começar a ter menos contato com isso a partir do momento que ingressa na universidade tem muito a ver também com a questão de conciliar estudo, trabalho, e aí essas questões culturais ficam mais relegadas a esse tempo livre que acaba por não existir, assim, né? E a gente tem uma expectativa de conviver em coletivo quando a gente entra na universidade, mas a gente vai ver tanto isso no sentido de separar por centros e tal, a gente vai ver que vai separar por indivíduos, né? Então a gente não é tão suprida essa expectativa de convivência em coletivo e de produção em coletivo, assim, tal. E que eu tô falando que vai para além dos trabalhos em grupos, assim, né? Tipo, dentro das disciplinas. E eu acho que saindo dessa questão da produção, mas partindo para o consumo da própria cultura e da própria arte, assim, a maioria consome aquela cultura hegemônica mesmo, né? Então a gente indagou para os estudantes se eles consumiam... Que tipo de arte eles consumiam? Em geral, filme, cinema, música, que é muito presente no nosso dia a dia, a gente não percebe, mas a gente acaba entrando em contato com isso a todo momento. E... quando a gente perguntava sobre, mas e a cultura latino-americana, você tem acesso? E muitos deles não sabiam responder ou respondiam aqui no Brasil, né? Não respondiam de outros países da América Latina.
E, enfim, entra naquilo que a gente conversou, né? Os meninos conversaram no programa passado, que assim como o currículo, que traz autores estadunidenses, europeus, que é bem essa cultura hegemônica, né? Do conhecimento, assim, o que a gente consome artisticamente também tem a ver com isso, né? Entra na mesma questão. É, de novo, conteúdo dos Estados Unidos, conteúdo europeu, enfim. E a gente até tinha um pré-julgamento que dentro das entrevistas ia aparecer alguns artistas que participam desse mercado hegemônico, né? Que é, por exemplo, o Bad Bunny, né? Essas coisas que estão atualmente, como dizer, viralizadas e tal. Mas em si, eles não se apresentam muito. Ninguém deu a recomendação desses artistas que estão em ascensão agora, assim, atualmente, assim, né? Isso estabelece muito uma relação de consumo e de produção, porque é duas faces da mesma moeda, assim, porque se você não produz essa arte, você também não consome. Se você não consome, você vai produzir como, né? E de onde que vem as suas referências? Você produz, mas aí a referência é estadunidense, tipo, entra num grande paradoxo aí, né? E mesmo assim, tá, minha referência é estadunidense, mas tu não vai produzir uma cultura estadunidense, tipo, olha a tua realidade, sabe? E aí, tá, se você não sabe como os artistas, por exemplo, locais conseguem trazer visibilidade para sua própria arte, como você vai trazer também, né? E a gente acha importante também contextualizar nessa discussão que a gente não está simplesmente discutindo o que é cultura, mas também para que e quem que ela serve, quem que define o que é merecedor desse espaço e dos recursos aqui dentro da universidade. E assim a gente chega numa questão, né, revela essa questão de um lado, a cultura, ela ser esse movimento de resistência, os movimentos populares aqui dentro, assim como também essa criação coletiva, e de um lado tem ela ser um produto, uma mercadoria e um instrumento de manutenção de um determinado poder. Então é importante a gente se perguntar como que estão sendo ocupados os espaços aqui da universidade. Se falta tanto arte nesses espaços, eles estão sendo ocupados com o quê? É uma coisa meio confusa, paradoxal, assim, de pensar que a universidade ela é um espaço de cultura, mas ela insiste muitas vezes em só valorizar, sei lá, laboratórios, ser uma fábrica de diplomas, e não de fato se importar com a arte, as manifestações culturais e o pensamento crítico como algo necessário, ele vira como um acessório, um detalhe. Acho que é entender também que a arte é um espaço de armazenamento de memória. Então a gente vai construir, quando a gente fala sobre cultura popular, é onde a gente consegue armazenar a história de toda uma sociedade construída, assim, sabe? E não só... a gente não vai produzir conhecimento só a partir de textos, livros e tal, mas produzir arte também é produzir conhecimento, produzir saber, e principalmente sobre a existência, sobre a produção e reprodução da vida, né, dos próprios sujeitos da sociedade. Porque senão a gente também polariza, né? De um lado a gente tem a parte das ciências, a parte das exatas, essa parte de laboratório, e do outro lado a gente tem essa parte mais humana e artística, que muitas vezes ali é desvalorizada, né? Porque a gente não atribui uma importância para essas questões, e aí a gente nem se dá conta de que quando a gente tira a questão artística, a questão da cultura da nossa vida e da nossa sociedade, a gente tem consequências, né? Mas essas consequências interessam a quem também. E uma coisa que caracteriza muito é o que foi discutido nas entrevistas de não ter essa integração, né? Ficar limitado só no CCE até a arte, sendo que a arte é fundamental para todas as outras áreas também. Porque a cultura ela vai reproduzir a nossa sociedade, mas ela também gera atitudes, gera a própria questão do contato que a gente tem com o mundo, a formação de opinião, formação crítica e tudo mais. Que tipo de sociedade a gente quer construir. Exatamente, né? Ela possibilita muito pensar novos mundos e as problemáticas atuais, assim, que a gente vive, né? Traz visibilidade para isso. Você produz algum tipo de arte? Eu faço audiovisual, culinária conta? Culinária. Eu também faço roupa às vezes, faço bastante essas coisas. Eu desenho, mas eu não mostro pra ninguém. Seria produção de arte, assim? Não, só recreativamente, só para passar o tempo, mas nada irrelevante. Eu sou fotógrafo, então sim. Quando eu tô com um pique, eu faço uns desenhos, mas eu abro o Google, pesquiso alguma coisa aleatória e eu só tento copiar, assim, de eu criar, sai bem feio as coisas. Eu produzo esse trabalho de cartunagem, né? É um movimento que veio da Argentina, e quando eu regressei na faculdade,
Eu fiz uma oficina com o professor Evandro, do projeto da editora Cartoneira Catarina. Então, e aí veio a inspiração, e veio a cartonagem, são livros com capa de papelão, e tem essa arte também, como vocês veem aqui, são essas artes que nós produzimos para chamar a atenção também dos leitores, das leitoras, para incentivar tanto a leitura, o hábito de leitura, e também para promover a literatura, que é a literatura que eu estou trabalhando, que é a literatura haitiana, do crioulo haitiano. Eu faço esses textos bilíngues do português do crioulo para português, e também tem a arte aí, onde que o leitor possa ter esse material reciclável que é transformado em arte. Não, nenhum tipo. Eu acredito que não. Olha, que eu comercialize não, mas tipo, as minhas artes na minha casa eu faço. Pode ser por hobby mesmo. Eu faço crochê, às vezes eu pinto. Faço um pouco, às vezes, de gravações de música, coisa assim, mas não muito, não. Um pouquinho. Eu toco violão. E um pouco de teclado, então acho que sim. Eu escrevo textos, alguns poéticos, alguns em prosa. De vez em quando eu desenho. Acho que quando a gente vai falar sobre produção, é isso, né? Acho que não tem como produzir arte falando do indivíduo, né? Porque ou ela é trazida de uma perspectiva coletiva, porque você vai falar de uma arte produzida dentro dessa sociedade, por mais que seja você no seu quarto pintando um quadro, ela vai dizer sobre uma sociedade, sobre uma construção coletiva. Ou então ela vai ser produzida coletivamente, né? Sim, e quando a gente vai pensar nesse instrumento que é produzir algo coletivamente e vai falar sobre a cultura latino-americana, que é uma cultura muito coletiva, assim, sabe? A gente se vê sujeitos coletivos, né? Aí eu acho que pensar, será que eu produzo arte latino-americana, assim? Mas eu acho que é mais falar sobre a finalidade que tu coloca, a intencionalidade que você coloca para produzir essa arte, assim, né? Muitas vezes a gente leva para o sentido crítico ou alguma coisa reflexiva, assim, né? A arte latino-americana, né? Nunca é só por como eu posso dizer, por lazer, né? Então, tipo, vai ser uma música falando bobagem, uma coisa assim, tal. Por exemplo, a gente vai ter muita referência do Cali 13, né? Aqui, que vai trazer essa perspectiva crítica. Mas não é só isso que vai definir a arte e a produção da cultura latino-americana, né? Sim, e a gente consome de uma forma muito inocente também, né? A gente não enxerga que por trás disso tem um discurso e que isso gera algo também, né? E tem uma certa hierarquia, assim, nas artes. Não à toa a gente vê muito preconceito, né? Com a arte popular, com a arte que é produzida aqui. Tipo, falando pelo menos da minha área, assim, do cinema, a gente ouve muito falar, tipo, cinema brasileiro é ruim, como assim? Vai produzir cinema brasileiro. O que é bom é o que é feito lá nos Estados Unidos. E, tipo, são formas diferentes de fazer. E quem ditou o que é bom e o que não é, sabe? E aí é muito pelas influências mesmo que a gente tem, o que a gente cresce assistindo e consumindo. E então falar de como a arte se dá na universidade também, de alguma forma, dialoga com a arte se dá na educação como um todo, desde a educação básica, assim. Porque quando a gente vai falar da produção, o primeiro contato que a gente tem com a arte é isso, né? Nos ensinos primários, né? E aí, desde o ensino primário, a nossa história é contada a partir de que a gente importa muita coisa, assim, né? Então, a gente vai aprender sobre os movimentos artísticos que vêm lá de Nova York, que vêm da Europa e tal, mas o movimento artístico que vem aqui dentro da América Latina, que também impacta na realidade da criação e produção da arte brasileira, a gente não vai ter muito contato. E aí também a gente entender como sujeitos que são artistas. Então, assim, por mais que você faça só uns desenhos no seu caderno, ali tu tá produzindo arte, sabe? E tu tá produzindo alguma coisa, assim, né? Ainda mais que seja na aula mais entediante do mundo, assim, sabe? Se diz alguma coisa. E isso também é a questão de consumir e produzir de uma forma inocente, né? Tu acha que tá fazendo aquilo, desenhando e tal, e não consegue ver aquilo, é só algo banal, assim. E isso que você falou parece que a gente sempre importa essas referências e tudo mais. Por exemplo, a questão dos movimentos vanguardistas. A gente estuda os movimentos vanguardistas da Europa e aí depois a gente vai ver, tipo, teve um movimento modernista no Brasil ali e tal. Como, foi, tipo, como algo pequenininho perto do resto também.
Isso a gente tá falando mais, tipo, ainda mais das artes visuais, né? Quando a gente vai falar, tipo, das artes literárias ou da própria fotografia, assim, né? A gente não vai ter muita referência latino-americana. As nossas principais referências de fotografia vão ser norte-americanas, assim, né? A nossa concepção de olhar o mundo. E fotografia é isso, né? Olhar o mundo a partir... conseguir transmitir como você olha o mundo. E aí, é muito... Mas eu acho que a gente tem crescido, né, nesse sentido, uma identidade visual da fotografia brasileira, assim, que eu gosto muito, pelo menos, né? Assim, tem uma perspectiva que eu gosto muito. Tornar a arte um apêndice, assim, de tudo tá muito presente aqui na universidade, né? A gente vê, por exemplo, que acontecem eventos esporádicos, assim, artísticos, seja apresentações de dança, apresentações de teatro e tudo mais, mas que isso não é integrado mesmo na própria vida universitária, no dia a dia, na vida dos alunos aqui no campus, nos próprios currículos, nas matérias. Então, a gente acha que isso pode ficar como algo a mais, assim, né? E não como algo necessário e que está dentro de toda essa formação, assim. E é uma questão a se pensar mesmo. É que acaba não estimulando os estudantes, a própria comunidade universitária ou até externa, de poder vir aqui produzir, mostrar o que faz, poder compartilhar e ter essa conversa, que eu acho que é a parte mais importante da cultura, é de formar um público, de poder conversar e poder mostrar o que faz e criar uma comunidade mesmo através disso. Pensando que a arte pode ser um instrumento que vai unir o cotidiano, uma reflexão crítica e se expressar, é em si um instrumento muito poderoso, assim, que seria muito poderoso dentro da universidade, né? Mas é isso, a gente vai ou colocar em determinados espaços, assim, e tal, né? Tipo, vai ser determinado nesse local que pode acontecer, como se, por exemplo, não pudesse acontecer esse movimento dentro do CTC, ou, sei lá, dentro do CDS, sabe? Mas é isso, né? Porque se coloca muito, como você falou, em dois polos, assim, né? Mas, na verdade, não é assim, sabe? Porque a arte, ela pode ser inserida no cotidiano, porque, querendo ou não, ela vai alimentar a alma desses sujeitos, né? E não à toa tem várias pesquisas que são desenvolvidas, assim, sobre a questão da arte e da narrativa, que eu sei um pouco, assim, mais... na infância, porque, por exemplo, tudo que a gente tem contato na nossa vida, assim, é tudo através de narrativas que a gente cria, então, tipo, que histórias que a gente tá contando também, né? Essas histórias que desde a infância a gente aprende a ouvir, a digerir e tudo mais, né? Porque as memórias que a gente tem, a visão de mundo que a gente tem é através dessas narrativas que a gente cria, assim. Então, como que se dá a nossa relação com isso? Se a gente não tem acesso a essas questões ou banaliza essas questões, como que na vida adulta agora, tipo, chegando na universidade, como a gente vai se relacionar com essa realidade que se põe, assim, pra gente, né? Que histórias que a gente vai gerar e vai contar também a partir daqui. Porque é isso, né? Produzir arte dentro da universidade é para além de entender, tipo, a UFSC tá em tal ranking de melhor universidade, sabe? Mas qual memória que a gente vai deixar nesse determinado momento, assim, sabe? Então, em 2025, quais foram as memórias que foram criadas? E isso podia ser transmitido através da arte, sabe? Não só o ranqueamento da universidade, porque aqui ela é composta por sujeitos diversos, assim, né? Então vai impactar de diversas maneiras. Quando a gente vai falar de produção de cultura popular, a gente está falando de cultura feita do povo para o povo. Então, é isso, produzir arte, produzir cultura, não é só em si uma maneira de expressão, mas é uma maneira de uma reflexão da sociedade, em si produzir o conhecimento sobre ela e poder demonstrar de que maneira você vai conseguir enxergar a realidade que você vive ou a realidade que você está observando em si, né? Aí a gente vai ver alguns movimentos culturais aqui dentro da universidade, né? Tipo, na segunda-feira, que eu saiba, tem a Batalha de Rima, que é a Batalha do Conviva, que é produzido há anos para pensar uma reivindicação de um espaço que seria um espaço coletivo dos estudantes. Então a Batalha do Conviva reivindica esse espaço de lazer e cultura dentro da universidade, mas não só isso, que a gente precisa de um espaço físico, que seria o espaço físico ali em cima do DCE, sabe? Não sei se vocês conhecem, mas a gente vai ter outros lugares também que vão produzir arte e cultura, como por exemplo a gente tem alguns ensaios de ballrooms que eu acho que acontecem nas terças e quintas, mas posso estar enganado. E também a gente vai ter alguns cineclubes que vão ficar mais na área do curso de cinemas, né? Sim, e a gente tem alguns cineclubes de outros cursos, assim, tem de letras e tudo mais,
E tinha, né, tipo, de cursos aqui do CSE e enfim. Se eu não me engano, tem no CFH também alguns cineclubes. Ah, sim, tem um de história, é verdade. Mas ainda assim a gente percebe que são de cursos que são mais engajados nessas pautas, né, que a gente está comentando. E quando a gente conversa, por exemplo, com quem está aqui na universidade há mais tempo, é meio triste que a gente sempre ouve o discurso de que antes tinha mais arte aqui dentro da universidade, né? E hoje, como que tá o espaço? Eu fico muito me questionando, assim. Falam muito da concha acústica que tinha lá, que derrubaram, que era um espaço que tinha as apresentações do projeto 1230, que depois foi pra feirinha. E agora tá lá na igrejinha do DAC, que é mal divulgado, quase ninguém vai mais. Parece que é sempre uma questão de, no passado tinha isso, assim. Enfim. Sim, é porque a gente vai se reconfigurando ainda, principalmente pós-pandemia, ali na universidade ela toma outro formato, mas ainda assim meio que a gente secundariza a prioridade de ter espaço de lazer e cultura aqui dentro da universidade, assim, né? Até a precarização do espaço, né? Isso fica ainda mais precarizado. Até mais quando a gente vai construir a nossa identidade enquanto sujeitos de... Assim, o que é ser estudante aqui dentro da universidade? A gente cria uma grande expectativa do que é ser estudante aqui dentro da universidade, né? E não ter esse espaço de socialização é uma barreira bem grande. Sim, totalmente. Porque a gente vai... acho que a gente tem aqui uma cultura dentro da UFSC de que lazer vai ser só destinado às festas, assim, né? Então a gente vai procurar esse lazer e essa convivência dentro das festas, dentro das atléticas. Mas existem inúmeras outras possibilidades que elas podem ser construídas, assim, né? Em determinados lugares e de determinada forma. Sim, e isso entra com o que comentei em relação às entrevistas, que muitos estudantes disseram que passaram a produzir menos arte, a desenhar menos, a tocar menos, enfim, justamente pela falta de tempo. E aí que tá, né? Porque a arte fica muito como esse lazer, e aí fica muito nesse tempo que resta, e acaba sendo também identificado como esse resto, assim, e esse resto de energia e tudo mais. Então, só como horas vagas mesmo, como uma extensão e não como uma necessidade básica igual todas as outras coisas, né? Sim. Quando a gente vai falar da relação de produção e consumo, né? Como a gente vai ver como se relacionam. Então, a gente produz menos, mas eles até se assustam quando a gente pergunta se consomem arte ou cultura, né? Eles ficam assustados no sentido de, tipo, claro que eu consumo arte e cultura, né? E a gente vai ter muitas referências aqui do Brasil. Por exemplo, desde A Minha Mãe é uma Peça, né? Ou até vai ter a Elza Soares, né? Então, acho que a gente vai ter diversas indicações de diversos meios, assim, desde o rock até o pop, até de filmes mais clássicos, filmes mais engraçados e tal, né? Mas quando a gente pergunta se consome cultura latino-americana, eles também se assustam no sentido de, tipo assim, tá, peraí, aí todo mundo repensa uns 5 minutinhos, né? E eu acho que vai muito o que é se entender latino-americano. Porque claro que quando a gente vai falar sobre a América Latina, a gente tá falando sobre o Brasil também, sabe? Mas numa percepção de que a gente só vai consumir cultura latino-americana vindo do Brasil, eu acho que aí a gente tem uma problemática, sabe? Porque também é desassociar do que é ser uma identidade latino-americana, né? E é muito isso, né? Tipo, a gente não vai ter espaço de produção e a gente não vai ter espaço de consumo da cultura latino-americana, né? Tipo, é isso, desde o ensino básico até que na graduação, que seriam espaços que a gente poderia, sim, se aprofundar mais sobre a nossa história, se apropriar mais sobre essa cultura. Esse espaço também, ele não fica nem secundarizado como arte, né? Ele fica lá por último, assim, tá? Porque é isso, não vai corresponder aos princípios que vão ter dentro da universidade, né? Porque eu acho que aqui dentro da UFSC, ela traz muito uma identidade de catarinense, sabe? Então você tem essa identidade do que é ser catarinense, do conhecer a história de Santa Catarina, como que se forma a UFSC e tal. Essa questão de isolar Santa Catarina é a mesma questão de isolar o Brasil da América Latina. Sim, mas a gente não vai ter essa concepção coletiva, né, do que é ser um indivíduo latino-americano, o que é pertencer à América Latina, assim, né? Exato. E também conversando um pouquinho assim sobre isso, para pensar um pouquinho sobre a questão da identidade latino-americana também, a gente chama agora o João e o Juan para dar uma indicação de filme para vocês. Hoje, o de estudante para estudante recomenda o filme Um Dia Sem Mexicanos, do diretor mexicano Sérgio Aral. O filme ele é ao mesmo tempo uma sátira
do modo de vida americano e mais precisamente da forma como o imigrante é tratado na sociedade norte-americana e também uma denúncia dessa sociedade que contraditoriamente coloca o imigrante numa posição de excluído, inclusive culpado de todas as mazelas sociais que são inúmeras e que, ao invés de se enxergar a raiz dessas mazelas sociais, você procura culpar a figura do indivíduo frágil nesse contexto, que é um recurso quase que fascista, porque os nazistas na Europa faziam a mesma coisa com os judeus, de culpar aquele componente mais fraco da sociedade, mais fragilizado da sociedade, por mazelas que são estruturais no modo de produção capitalista. Então, contraditoriamente, eles são o alvo e os culpados pelas mazelas sociais, mas também eles são uma peça fundamental do sistema para a reprodução da sociedade capitalista. E o filme retrata isso de uma forma fenomenal, como que quando o imigrante sumiu, porque, bom, para dar uma contextualizada aqui para vocês, no filme some toda a população de origem latina. E quando isso ocorre, aos poucos a sociedade californiana, né, a sociedade norte-americana vai paralisando em todas as suas esferas. Então a figura do produtor rural acaba, em sua maior parte, a figura do empregado, da empregada doméstica, a figura do trabalhador no varejo, tudo isso some. Ou seja, a base dessa sociedade ela desaparece. E o filme ele mostra isso e traz... Enfim, é um filme genial, vale a pena vocês assistirem. Vou passar agora a palavra pro meu colega. Exatamente. Então a nossa recomendação desse filme do Sérgio Aral vem para a gente conseguir discutir a partir de uma obra de arte latino-americana algo que diz respeito à política atual, não é? Então basta a gente olhar para os Estados Unidos dos últimos meses, né, nessa segunda administração de Donald Trump, que a gente vai ver como esse filme feito uma década atrás, como ele continua atual e revelador, não é? Sobre a nossa condição enquanto latino-americano dentro da sociedade estadunidense. E me parece que o Juan tocou num ponto central, que é o fato de que o Exército Industrial de Reserva é essencial para reprodução do modo de produção capitalista nos Estados Unidos. Esse Exército Industrial de Reserva tem cor, sotaque e nome característico, não é? E quando você retira esse Exército Industrial de Reserva, o sistema para, certo? Então, essa recomendação vem exatamente para a gente pensar o que significa ser latino, não é? Frente aos Estados Unidos e dentro dos Estados Unidos. Nós acreditamos que essa seja uma discussão essencial de ser feita nos dias de hoje, com o que a gente vem assistindo, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E fica a recomendação, então, Um Dia Sem Mexicanos, do diretor mexicano Sérgio Aral. Eu acho que de desenho que eu mais gosto de ver é o Lourenço Mutarelli, eu acho que é. Ele é muito bom, os desenhos dele, e ele ilustrou vários livros. Eu tenho de quadrinhos deles, eu tenho o John Madis, que é muito bom, Mundo Pet, e ele é um dos meus quadrinhos favoritos. Tem uma música do Victor Jara, Vientos del Pueblo. Sim, bacana. Eu comprei Memórias Póstumas de Brás Cubas final do ano passado. E daí eu li até metade e eu parei. Eu quero continuar, eu quero voltar a terminar. Eu gosto muito do Paulo Leminski. Acho um grande artista. Se eu não me engano, ele é paranaense. Eu também sou de lá, então eu gosto bastante dele. Bem, um filme que é o meu preferido é Minha Mãe é uma Peça. Eu gosto de assistir todo ano, mas assim... assim, são esses filmes assim bem comédia zona brasileira e tal que eu gosto principalmente. Então, no meu caso, sendo do Haiti, meu país de nascença, que é classificado como da América Central, né?
porque Haiti sempre estava presente também, tanto foi o Estado haitiano que estava em construção, que acolheu Simão Bolívar, teve a marcha bolivariana, Haiti mandou uma expedição também militar. Eu acredito que o conceito da latinidade engloba também uma parte que eu defendo, a negritude. Porque o Brasil tem uma forte presença de cultura africana, mesmo que tem culturas europeias, também de outros povos, e também a negritude, a cultura africana influencia também na minha visão de arte também do Brasil. Eu acho que tem alguma semelhança entre a cultura brasileira, a cultura haitiana, sendo do Caribe e América Latina. Eu acho que é uma extensão de uma região global, sul-global, e eu acho super positivo. Eu me inspiro de vários artistas, e tem o artista haitiano Basquiat também, que foi um artista reconhecido nos Estados Unidos, e tantos, Abdias do Nascimento, e tem outras pintoras, Maria Auxiliadora também, tem Cândido Portinari, que eu gosto bastante, de Cavalcante. Então são várias figuras também que inspiram da gente, como outros artistas de Cuba e da Ásia, do continente africano. Eu acho que é isso que me inspira, a negritude e a latinidade. Eu vou falar um filme que eu vi esses tempos, que é A Vida Invisível. Eu não lembro quem é o nome do diretor, mas acho que é isso. Que é um filme muito lindo, muito bonito, tem a Fernanda Montenegro, tem tudo mais, assim, é um filme que fala sobre a relação de duas irmãs no Brasil, assim, é muito bom. E de música, eu estava escutando muito esses tempos Gal Costa, né, que é uma artista que eu gosto bastante, e que eu mas eu estava revisitando as obras dela, e tem um álbum chamado Legal, que fala sobre um pouco da relação dela na ditadura militar com as composições do Jades Macalé, que é um autor, escritor e musicista também muito bom. Beleza, acho que já que foi de filme, vou de música então. Conterrâneo do Karim Ainuz, né, o Dom L, ele acabou de lançar um álbum novo, inclusive ele se inspira no Karim Ainuz também, né, cearense, e ele lançou um álbum novo semana passada chamado Caro Vapor, Qual a Forma de Pagamento, baseado muito em sample, mas também de produção de música tudo latino-americana, então pegando muita batida do MPB, tentando fugir um pouco dessa lógica do rap que vem do norte global, se a gente quiser colocar assim. Então acho que esse álbum é uma coisa assim, quer escutar música brasileira, temos que ouvir também o que está sendo produzido no momento. Então Dom L, Caro Vapor, Qual a Forma de Pagamento? Latino-americana? Eu gosto, acho que o cenário da música brasileira ele é riquíssimo, e eu acho que, enfim, toda a música brasileira, desde a bossa nova até o MPB atual, ele é incrível. Eu gosto muito de uma banda que não tá mais fazendo nada, mas eu gosto muito das produções dele, que é recente, que é a Medula. Eu gosto bastante deles. Ai! Ok. Então, ele foi metade gravado aqui na América Latina, metade na Espanha, mais Sociedade da Neve. É uma história muito interessante, que eles foram muito julgados na época, mas é muito interessante de ver. Cara, eu vou dizer que eu não consumo muita produção daqui, mas eu acho que um dos meus filmes que eu mais gosto, assim, é Tropa de Elite, que é brasileiro, né? Vou falar de Tropa de Elite, sim. Tropa de Elite é bom. É bom, tá? E é importante, vai dizer que não. É um bom filme. É um bom filme. Acho que principalmente pra quem vive aquela realidade, eu acho que é importante. Também Alto da Compadecida. Nossa, é muito bom. A gente pode falar, sabe do que também? Daquele que... Ai, como é que é o nome daquele filme que lançou faz pouco tempo? Da Fernanda... Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Muito bom. Latino-americana. Deixa eu ver. Eu gosto muito das músicas de rock brasileiro, tipo Titãs, Mutantes, deixa eu ver, que mais? Nem Mato Grosso, acho que é isso. Eu gosto muito da música brasileira antiga. Latino-americana tem,
filme latino-americano que eu recomendaria é aquele com o... Bom, Ainda Estou Aqui, lógico, o primeiro filme que eu recomendaria foi o recente. Eu recomendaria A Central do Brasil, da Fernanda Montenegro, um dos filmes nacionais que eu mais gosto. Filmes com Ricardo Darín, filmes argentinos, mas eu confesso que eu conheço pouco do resto da América do Sul. E tem alguma indicação fora do Brasil, assim, mas em algum outro país da América Latina? Bah, eu vou dar uma indicação, mas eu não sei se ela é muito boa. É uma banda que eu não sei nada da história, sei que ela é argentina, é Almendra. É uma banda de rock argentino, assim, que eu conheci esses tempos, é muito legal, muito boa. Não conheço nenhum outro, só escuto Brasil. A minha namorada é argentina, então eu tenho algum contato com algumas coisinhas que ele tem produção da Argentina. Eu gosto muito do Fito Páez, que é um grande músico da música argentina. Música popular também, moderna, assim, da Argentina. Parecido com o que seria nosso Caetano Veloso, mais ou menos, só que mais pro rock and roll. Pô, isso é uma boa pergunta, né? Acho que aqui no Brasil a gente fala, né? A gente vive de frente pra Europa e de costas pra América Latina. Eu vou confessar, eu consumo pouca coisa assim da América Latina, mas tem o Calle 13 também, né? Que é uma banda com uma pegada mais crítica aqui também da América Latina. Então, olhando as entrevistas de novo, vai dar pra gente perceber que enquanto comunidade acadêmica, principalmente os estudantes, a gente tem cada vez mais se afastado de lugares de produção, de arte e cultura, e mais se aproximado nesse sentido de consumir a arte, mas qual arte que a gente está consumindo, sabe? Principalmente essa arte hegemônica que não vai dizer nada sobre a gente, que não vai dizer nada sobre o que a gente está vivenciando e produzindo aqui dentro. E eu acho que cabe a nós, assim, a todo mundo que tem contato com a arte, porque hoje em dia é impossível você não ter, assim, se perguntar mesmo qual é a música que a gente ouve, qual o filme que a gente assiste, o que ele quer dizer, qual que é o livro que a gente lê, e entender isso como uma forma de discurso também, porque assim como a gente falou que a arte, a cultura, elas são responsáveis justamente por essa narrativa que a gente traz, por essa memória que a gente traz com a gente, vai passar adiante. Se a gente consome coisas que não dizem respeito à nossa realidade, a gente só consome essas coisas, qual memória que a gente vai construir? A gente vai estar pensando sempre uma memória que não é nossa, uma memória que é do outro. Então, qual memória mesmo que a gente vai conseguir levar adiante, né, a partir disso? Principalmente quando a gente consome a arte a partir disso, né? Principalmente música, sabe? A gente fala, a gente sente a música, sabe? É o que eu tô sentindo, então. Mas esse sentido que a gente tá sentindo, ele se aproxima do quê? E ele tá se afastando do quê? Eu acho que essa que fica a pergunta, sabe? Qual que é a sua intenção de consumir tanta arte de fora, sabe? De onde que você tá se aproximando? Onde que a gente vai chegar, entendeu? E isso entra numa questão que hoje é bem difícil você ter essa relação com a arte, com a criatividade, de uma forma que não acaba entrando numa lógica de produção, né? Porque é como a sociedade tá organizada, assim. Então a gente fica, a arte é uma expressão ou é um produto, né? E aí justamente a arte entra como esse lazer, mas quando a gente produz, como que isso vai ser veiculado? E aí como conciliar essa criatividade a essa lógica capitalista mesmo do mercado, né? Que entra nessa cadeia que tu tem que produzir, não tem necessariamente um sentimento, um pensamento naquilo que tu tá produzindo. E vira algo... Vira produto, né? Vira produto, uma coisa hegemônica que todo mundo vai querer comprar. E que simplesmente, como tu tem que conversar com todo mundo, acaba que não diz nada. O que vem demais tá ali, todo mundo vai ter que gostar e consumir aquilo. Isso eu acho que até conversa no sentido de produzir menos arte quando a gente entra na universidade, porque casa com a lógica produtivista de produzir conhecimento. Então a gente acha que a gente não tá produzindo conhecimento suficiente a dar espaço a produzir arte, sabe? Tipo, nesse sentido. Então a gente tem que o tempo inteiro estudar muito, produzir artigos, essas coisas assim e tal, mas quando a gente vai pensar sobre arte, a gente não dá esse espaço pra ela, né? E é só produzir por produzir, sabe? A gente tá produzindo o quê? A gente vai entrar Até no próprio curso do cinema, a gente produz muito todos os semestres e nunca tem uma exposição de fato. Até entre o próprio curso, mas principalmente pra fora do curso. Sim, e é como se a gente tivesse que sempre fazer a escolha do tipo, produção artística ou uma produtividade acadêmica, assim. E eu sinto isso no curso de cinema mesmo, que é um curso ligado completamente à questão artística, mas eu só sinto que eu tô fazendo arte quando eu faço projetos fora da universidade. E aí isso é muito complexo, assim.
E é complexo também quando a gente vai falar sobre cursos que não conversam diretamente com o âmbito artístico e cultural. Por exemplo, no meu curso de serviço social, vai depender do professor, sabe? Porque a gente vai no serviço social estudar a realidade brasileira. E dá para estudar a realidade brasileira só a partir de produção artística. Dá para estudar ela completamente só a partir de produção artística. Então, por exemplo, a gente teve uma professora que incentivou a gente a criar um portfólio. Então, entre ali os textos acadêmicos e as nossas sínteses do que a gente estava aprendendo, a gente podia adicionar um poema, uma música, alguma coisa assim, e criar um portfólio que não fosse só em si baseado no conhecimento teórico, mas também nesse conhecimento artístico sobre a realidade, assim, né? Mas é isso, vai depender do professor, tem que ter essa abertura, sabe? Aí é complicado não pensar que a arte também pode ser um instrumento pedagógico, sabe? Sim, sim. E então, se nos currículos não tem esse espaço para arte, né? Se não tem espaço na universidade, se não tem recurso, assim, não tem também como se conformar com isso, né? E é uma coisa que passa da gente. Hoje a gente tem um acesso às coisas mais facilitado que antigamente, né? Por causa das questões das tecnologias e tudo mais. E então é se conscientizar no que a gente consome e isso de boca a boca, né? Pra compartilhar o que consumiu, indicar, enfim. Sim. Acho que é pensar também nos lugares que tem esses, no sentido do produzir acadêmico, como nas extensões, nos PETs, né, que tem aqui dentro da UFSC, se cabe colocar espaços de lazer e cultura. Ou só então ficar nesse âmbito teórico, sabe? Acho que também cabe dentro desses lugares que estão fora da sala de aula, pensar de que maneira a gente pode produzir tanto instrumentos artísticos, também como a identidade latino-americana nesses espaços, assim, né? Sim, exatamente. E eu acho que é bem isso mesmo, de tornar consciente como a gente consome e como a gente produz, assim. Porque muitas vezes isso passa pela gente, assim, no nosso dia a dia, a gente não percebe, tá ouvindo aquela música, assistindo aquele filme. Então, acho que tornar consciente ajuda também a moldar, assim, a nossa postura diante disso, né? O que a gente vai fazer com isso. E eu queria perguntar pra vocês têm alguma recomendação de alguma arte, né, que vocês consumam? Eu tenho de livro, tem uma argentina que é a Mariana Enriques, e um dos livros dela que eu mais gosto é Os Perigos de Fumar na Cama. É um livro de contos e ela puxa bem pra parte do terror, assim. Eu recomendo bastante, bem legal, é uma rápida leitura, assim, né, porque são contos. Enfim. Eu gosto bastante do Beijo da Mulher-Aranha, que é um filme do Hector Babenco, que também é uma coprodução dos Estados Unidos e do Brasil, e também com o Hector Babenco sendo argentino, e é baseado numa peça do mesmo nome, do Manuel Puig, eu não sei se é assim que diz o nome dele, mas eu acho bem interessante também. Eu tenho um artista musical para recomendar, que é o Umbi. Ele é mexicano e dentro das músicas dele, de maneira sutil, ele traz essa identidade e da cultura do México, assim, sabe? Ele tem uma música que é sobre o sentimento do Dia dos Los Muertos e, eu não sei, me toca de maneiras muito profundas. Eu também gostaria de indicar o Pablo Neruda com 100 Sonetos de Amor do Chile, eu gosto bastante também. E tem um filme muito bom argentino que é Medianeiras, Buenos Aires, na época do amor virtual. E ele é muito legal, ele é curtinho, é rápido de assistir, assim, e é muito interessante a forma como o filme, como o roteiro do filme é articulado, assim, com as outras questões a própria crítica em relação à questão arquitetônica, assim, da Argentina, de Buenos Aires, é bem interessante. Também tem Relatos Selvagens da Argentina, que é muito bom também, que é um filme que tem várias historinhas, assim. É isso. Mas aí, se vocês quiserem mais indicações, é só dar uma olhadinha no Instagram do Iela, que por lá a gente vai deixar algumas indicações nossas e também de estudantes que a gente entrevistou. É isso aí. A gente gostaria de terminar o episódio com a frase do Gilberto Gil, que ele fala que precisamos acabar com essa história de achar que a cultura é uma coisa extraordinária. Ela é ordinária, ela é que nem arroz e feijão, é uma necessidade básica. É isso, gente. Até o próximo programa. Tchau. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomía.